uma medida para lá de polêmica que pode afetar inclusive a indústria cinematográfica brasileira. Ele anunciou que vai impor uma tarifa de 100% sobre todos os filmes feitos fora dos Estados Unidos. Priscila Asbeck tem os detalhes ao vivo. Priscila, isso atrapalha muito a indústria mundial, ainda mais em premiações. Porque com essa tarifa, muitos dos filmes não vão chegar ao circuito americano. Circuito americano importante para a votação de prêmios como o Oscar, por exemplo. Isso prejudica muito o Brasil e outros países. Exatamente, Uribe. E pior que isso, não se sabe exatamente como essa tarifa seria aplicada, né? Donald Trump fez essa postagem nas suas redes sociais, na Truth Social, falou que o negócio de cinematográfico nos Estados Unidos foi roubado do país por outros países, assim como se rouba doces de um bebê. Ele também falou sobre a indústria de Hollywood e a Califórnia, que foi particularmente afetada, e ele falou também sobre o Gavin Newsom, que é o governador democrata da Califórnia, criticando o Gavin Newsom, e ele falou que para resolver esse problema de longa data e sem fim, vai impor essa tarifa de 100% a todos e quaisquer filmes feitos fora dos Estados Unidos, sem especificar uma data e de que forma isso vai ser feito. De fato, Uribe, muitas cidades fora dos Estados Unidos, alguns países têm oferecido isenções para quem traz sua produção cinematográfica, também os custos de funcionários, mão de obras, às vezes são mais baratos, e para tentar prevenir a fuga desses recursos, dessas produções dos Estados Unidos, da Califórnia, inclusive o governador californiano já tinha proposto um crédito fiscal para trazer a produção de volta a Hollywood. Isso também se combina com um problema de hábitos de consumo, com muitos consumidores se voltando para assistir os filmes em casa, e também os streamings e as séries. Também não está claro se essa tarifa se aplicaria também às séries produzidas fora dos Estados Unidos. Mas para além dessa questão de como que isso vai ser aplicado e de como pode ser impopular para as pessoas que consomem esses filmes, e também o quanto que isso pode prejudicar as indústrias, como você mencionou também, a indústria brasileira, existe um outro problema que já tinha sido apontado quando Donald Trump falou sobre isso a primeira vez em maio. O que se diz aqui, Uribe, é que isso abre uma caixa de Pandora, porque seria a primeira vez que um serviço seria alvo dessa política tarifária de Donald Trump. E aí o que os economistas dizem é que os países desenvolvidos, avançados, eles têm uma boa parte da sua economia focada em serviços. No caso dos Estados Unidos, quase 80% da economia doméstica é dedicada a serviços. Então, se esses serviços começarem a ser tarifados e outros países começarem a retalhar os serviços americanos, como, por exemplo, tecnologias, big techs, isso pode gerar um impacto ainda maior na economia americana do que no caso das tarifas sobre mercadorias. O que alguns economistas falam é que isso traria um novo e sombrio estágio de conflito econômico. E aí, para finalizar, Uribe, não foi só sobre a indústria cinematográfica que Donald Trump falou aí nos últimos dias. Na quinta-feira, ele também tinha falado sobre impor uma tarifa de 100% sobre medicamentos patenteados que não têm fabricação aqui nos Estados Unidos, como muitas indústrias já fabricam medicamentos aqui nos Estados Unidos, mesmo estrangeiras. Isso não deve ter um impacto muito grande, mas ele também anunciou uma tarifa de 50% sobre armários de cozinha e banheiro, de 30% em móveis estofados, e aí indústrias e fabricantes de móveis europeias, inclusive a sueca IKEA, por exemplo, já falou sobre um alto impacto nos negócios e também em termos de preços. E ele também anunciou uma tarifa de 25% sobre caminhões pesados, lembrando que já havia a tarifa de 50% sobre aço, alumínio e cobre, que já estava aumentando consideravelmente os custos para a produção de caminhões aqui nos Estados Unidos. Essas outras tarifas, aí sim Donald Trump especificou, devem entrar em vigor a partir do dia 1º de outubro. Portanto, Uribe, são tarifas e medidas que vão se somando. Se isso chegar no setor de serviços, pode afetar muito mais a economia americana se houver retaliação por parte desses outros países. Por enquanto, os dados de inflação mostram aumentos pontuais, mas muitas empresas também seguraram esses preços ou fizeram estoques para segurar esses aumentos de custos. Mas o que os economistas estão dizendo é que a partir dos próximos dados de inflação deve haver uma medição mais real sobre o impacto dessa nova política tarifária de Donald Trump, que o que se diz historicamente é que
pode até trazer benefícios para produtores domésticos, mas pode trazer prejuízos generalizados em termos de preços para a economia e sem trazer o resultado exatamente que Donald Trump gostaria, que seria de trazer as fabricações e as produções para os Estados Unidos de outros países. Eu volto com você.